Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, você que nos assiste pelo YouTube, pelas redes sociais, que foi o nosso convidado para que participe conosco deste culto. A toda a igreja nós saudamos com a paz do Senhor. Nós faremos agora um clamor ao Senhor. Este clamor é um ato de súplica, de invocação ao nome do nosso Deus. E você que nos visita está convidado, se desejar, a se ajoelhar conosco. Eu convido a igreja nesta hora para que se coloque de joelhos. Nós vamos clamar ao Senhor. Pelo poder e vida que há somente no sangue de Jesus, nós clamamos ao Senhor agora. Fazemos, ó Deus, menção deste sangue, porque este sangue limpa o coração do homem. Este sangue tem o poder de transformar a nossa mente. E nós pedimos ao Senhor, toca nos nossos corações agora, dá-nos comunhão com o céu e abençoa, Deus, para que o louvor que será cantado, a mensagem que será entregue, as orações, os dons, tudo isso possa tocar nos nossos corações e falar com o teu povo que te ouve nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Nos acompanhe na tela. Cante junto conosco. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus. Quero então te adorar, pois em comunhão estou e minha alma te exaltar. Aleluia, eu te dou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, louvado e exaltado é o nome santo e poderoso do Senhor. Nesse instante nós teremos uma oração. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, colocamos as nossas vidas e todos os ouvintes nesta hora diante do teu altar, pedindo o livramento da tua parte em relação a este momento de pandemia em que o mundo sofre com muitas confusões, mas nós temos a confiança que Deus
está conosco e nós lhe pedimos nesta hora a bênção do Senhor. Abençoa o teu povo. Onde estiver um servo de Deus, estenda as tuas mãos. Nos hospitais, aqueles que estão acamados, Senhor, tenhas misericórdia. Clamamos também por aqueles que cuidam, os médicos, os paramédicos, os enfermeiros, as equipes de enfermagem, todas aquelas pessoas que estão envolvidas no combate ao coronavírus. Clamamos, Senhor, dê condição espiritual, condição física de trabalho, força para que o teu povo, toda a população, ela seja abençoada em cada cuidado. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Todas as nossas orações, junto que fizemos, já estão diante do Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor nesse instante. Glória a Jesus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Irmãos, nós convidamos aqueles que nesta hora puderem, para junto conosco, lermos a palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia em mãos, se você tem a oportunidade, nós também iremos projetar o texto, mas se você puder, é bom que você manuseie a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Você que nos assiste de casa, se desejar, pode se colocar de pé, junto com a igreja, no momento em que estaremos lendo a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao 5 e depois do 9 ao 12. A palavra do Senhor nos diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra.
E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Até aí. Aqueles que quiserem, tomem o seu lugar, fiquem à vontade. A palavra do Senhor está nos contando uma história, uma passagem da vida de Jesus, onde Jesus ele havia voltado a uma cidade, né? Ele havia voltado para Cafarnaum. Jesus havia passado por várias cidades da Galiléia, pregando a palavra, e Jesus havia operado muitos milagres. E a palavra diz assim que quando Jesus ele entra em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. As pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa. O que isso quer dizer? O momento agora é um momento de evangelização. É um momento de anunciar que Jesus está em casa. Jesus, ele está entrando em casa. Assim como nós agora estamos conectados com os irmãos, em comunhão, possivelmente por um celular, por um tablet, por uma televisão, por um computador, nós estamos juntos. Por quê? Porque isto é a forma de entrar em casa, de você ouvir a palavra de Jesus. Então a evangelização aconteceu. Soube-se que Jesus, soube-se como? As pessoas estavam anunciando. E a palavra diz assim que quando souberam, juntos, muitos se ajuntaram no lugar onde ele estava. O momento é este. Muitos estão se ajuntando, querendo ouvir Jesus, querendo ouvirem de Deus, falarem de Deus. Mas a palavra nos diz assim, que eram tantos que nem junto à porta todos conseguiam estar. O momento hoje é um momento onde muitos, eles querem Jesus, eles ouvem, mas nem todos estão conseguindo se aproximar verdadeiramente do Senhor. E este culto acontece hoje, este momento acontece, para que você tenha esta oportunidade de se aproximar de Jesus, de ouvir Jesus falar, de ouvir a sua palavra. Porque a palavra diz assim, que Jesus estava lhes anunciando a palavra. Jesus estava lhes anunciando um evangelho, uma nova forma de vida. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus ele profere essa palavra, não somente aqui, mas ele profere esta palavra durante toda a sua mensagem. Jesus anuncia quem ele é, Jesus anuncia para que ele veio. Era isso que Jesus estava fazendo naquela hora, lhes anunciando a palavra. E o evangelho, ele faz isto, né? Ele anuncia para o homem que Jesus é a palavra, que Jesus é quem fala a verdadeira mensagem para o coração do homem. E a palavra diz assim que havia um paralítico próximo àquele lugar e um grupo de 4 foram lá buscá-los. Um grupo de 4 pessoas. A palavra diz assim que vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Por que a palavra frisa a quantidade de pessoas? 4. A palavra de Deus, ela, no Novo Testamento, ela possui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos existem para relatarem a pessoa de Jesus, os seus feitos, quem ele é, tudo que ele operou, quais são as suas características, como ele se apresenta.
E o número 4 para a igreja, para a obra do Espírito Santo, para a igreja fiel, ela tem um significado. Fala-se do evangelho. Por isso que eu citei aqui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O número 4 fala do evangelho. E nesse instante, um evangelho está sendo o condutor, está conduzindo o homem. Que homem? Aquele que não tem condição de estar até Jesus, aquele que não tem condição de vir até Jesus. Nós estamos indo até você hoje, usando as redes sociais, você foi convidado, alguém te falou deste culto, você, na comunhão da igreja, na comunhão do corpo, recebe a mensagem, ouve-se do link do culto, sabe-se que temos a Rádio Manaim. Ou seja, tudo isso acontece por quê? Porque um evangelho está nos conduzindo até Jesus. Senhor, eu não tenho condição de ir, Senhor, eu não tenho condição de buscar, mas o evangelho vai até você. É por isso que a palavra diz assim, um paralítico sendo conduzido. Por quê? Porque quem conduz o homem é o evangelho. Quem dirige o homem é o evangelho. E o evangelho eterno, ele dirige o homem que foi evangelizado, que sabe que Jesus está anunciando a sua palavra, que sabe que ele é a verdade. Este homem que ele está sendo conduzido, ele tem um destino. Qual é o destino do evangelho eterno? É colocar o homem diante de Jesus. E a palavra diz assim que quando eles chegaram, a multidão era tanta que eles não conseguiram passar por meio da multidão. Então o que eles fizeram? Eles subiram até o telhado da casa, abriram um buraco e desceram o paralítico no meio, onde Jesus estava. O que é que isto tem de significado para nós? Assim como hoje, nós temos muitas casas com telhas de barro, né? O barro é utilizado na construção, o barro é utilizado numa série de itens. Naquela época também não era diferente. As casas, os telhados eram feitos também de barro e palha. E o que aqueles homens fizeram, o que aqueles 4 fizeram foi abrir o telhado e descer o paralítico. O que o evangelho eterno faz com o homem além de conduzi-lo até Jesus, ele vai tirando o barro. O barro somos eu e você. O barro é o homem. Nós, a palavra diz assim, do pó da terra nós viemos. Então nós somos barro. Quando a palavra diz assim que eles abriram um buraco para que Jesus estivesse ali, é porque o evangelho eterno apresenta um caminho para que eu e você tenhamos acesso a Deus, para que eu e você tenhamos acesso a Jesus, tenhamos acesso à sua preciosa palavra. É isso que o evangelho faz. Ele não desistiu quando viu a multidão, não. Eu não sei, talvez, quem é você, né? Por onde você passou, quais foram os caminhos que você percorreram, mas o evangelho eterno não desiste de apresentar o homem diante de Jesus, de fazer com que o homem tenha um encontro. Aquele paralítico não foi buscado à toa. O evangelho não foi atrás daquele homem à toa. Aquele homem havia sido eleito por Deus. E o eleito, ele é alcançado pelo evangelho. E quando ele é alcançado, ele tem a oportunidade de estar aonde? De estar diante de Jesus. Mesmo que tenha multidão, mesmo que tenha dificuldades, a palavra diz que não era fácil. Ele estava numa maca. Tiveram que descer a maca passar por cima da casa, abrir o telhado e descer onde Jesus estava. O processo do chamado, o período em que você passa, não é fácil, mas o evangelho eterno, ele não para. O evangelho eterno não desiste. O evangelho eterno jamais impede que o homem se apresente até Jesus. E então ele apresenta. Quando ele apresenta, Jesus olha para ele e diz assim, filho. Quando Jesus chama aquele homem de filho, Jesus dá a ele uma identificação. Você está sendo chamado. É isto que o Senhor está dizendo para você agora. Você é filho. Você que deseja, você que não teve condição, mas o Senhor te buscou, você foi convidado, a evangelização chegou até a sua casa, você está agora diante de nós. Você está sendo chamado de filho. Não sou eu quem estou te chamando. A palavra não frisa, não fala o nome das pessoas que foram buscar o paralítico. Por quê? Porque todo homem, ele é um vaso de Deus, ele é usado por Deus. O evangelho, ele é realizado, a obra, por homens e mulheres cheias do Espírito Santo.
Mas o que importa é que você entenda que se você está ouvindo esta palavra, é porque o Senhor é quem está te chamando de filho. É Ele quem tem o poder de te identificar como alguém que vai ter um pai, um Deus, um protetor, um cuidador, alguém que pode operar sobre todas as coisas da sua vida. Jesus o chama de filho. Filho, perdoados estão os teus pecados. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. A paralisia? Não, porque o Evangelho traz. Olha, mas eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Tudo bem, mas o que impede o homem é o pecado. E quando Jesus veio ao mundo, ele disse assim, eu não vim para condenar o homem, eu vim para salvar. Quando ele perdoa o pecado, ele oferece ao homem a salvação eterna. Ele oferece ao homem a única coisa, a mais preciosa coisa e poderosa coisa que o Evangelho eterno oferece, a salvação. Ele oferece a salvação. Perdoados estão os teus pecados. O homem é perdoado. Jesus tem o poder de te perdoar. Jesus tem o poder de te transformar. Jesus tem o poder de te fazer um novo homem, uma nova mulher. E a palavra diz assim que vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé deles. O Evangelho eterno apresenta ao homem uma fé. O comportamento do evangelista é um comportamento de fé. O comportamento daquele que serve ao Senhor é um comportamento de fé. E a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, ela tem uma coisa gerada no coração do homem: fé redentora, redenção, salvação. E foi isso que aqueles homens e Jesus e o paralítico receberam naquele dia. Jesus lhes deu salvação. O Salvador estava falando com ele. E a palavra diz assim que Jesus fez uma pergunta. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Quando Jesus perdoou o homem, algumas pessoas pensaram, mas perdão, né? Situação e paralítico, quem é este para perdoar? Jesus, ele não conhece só o coração do evangelista quando ele vê a fé. Jesus não conhece só o coração do paralítico quando perdoa os pecados. Jesus não conhece só o coração da multidão que está ali sedenta de ouvi-lo. Jesus conhece o coração de todos que estavam ali, inclusive fariseus e escribas. Jesus é o único que tem o poder de sondar o coração do homem. Então, quando Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, quando Jesus perdoa os pecados, ele dá a ele direito de salvação. E se você tiver os seus pecados perdoados, qualquer outra necessidade que você tenha, Jesus tem o poder de cuidar. Cuida de tudo. Porque a palavra diz assim, né? Que quando o homem, ele entrega o caminho ao Senhor e confia nele, o mais, Jesus faz tudo. Ele faz tudo. E a palavra diz assim, para que tenhais o conhecimento, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E eu quero frisar a palavra terminando dizendo, o homem, ele foi alcançado por o evangelho. Não tem nome, não fala o nome dos evangelistas, porque o que importa é a mensagem, é a palavra que eles levaram. Quando o evangelho os apresenta a Jesus, é Jesus quem fala com ele. Nesta obra, na obra do Espírito Santo, na obra que está sendo apresentada a você neste culto, quem fala com você é Jesus. Quem perdoa você é Jesus. Quem transforma a sua vida é Jesus. E quem tem o poder de te abençoar todos os dias é Jesus. Aceite Jesus no seu coração. Aceite esse chamado que o Evangelho está fazendo agora. Aceite-se estar diante de Jesus. Porque fazendo isto, você vai fazer o que o paralítico fez. Filho, levanta-te. Você agora é filho. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E a palavra diz assim que o paralítico colocou o leito debaixo do braço, logo tomou. Ele tomou logo, porque o tempo que vivemos é um tempo que o homem tem pressa de testemunhar. O homem tem pressa, é o tempo do breve, onde o homem quer dizer logo que ele teve um encontro com Jesus. E quando ele sai andando, todo mundo olha e diz assim, que coisa maravilhosa. Nós nunca tal vimos. Deixe Jesus operar na sua vida, porque operando Jesus, você vai testemunhar e algo maravilhoso, que nunca ninguém viu, Jesus vai fazer por você. Amém? Nós vamos cantar um louvor nesse instante, em comunhão, cante ao Senhor. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não
não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ver. Bendito e exaltado é o nome glorioso do nosso Deus. Como é bom servir e entregar a nossa vida ao Senhor. Nesse instante nós vamos ao recado pastoral. O que é um recado pastoral? O recado pastoral mostra de que esta obra existe um grupo de pastores que amam as suas ovelhas. E este texto que será lido, este recado, é para esta igreja que é amada pelo seu pastor. Recado pastoral do pastor Cláudio Antônio Goulart Valadares, aos irmãos da igreja do bairro Jardim Itatiaia, em Itatiaia, Rio de Janeiro. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, está escrito: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Caros irmãos da igreja de Itatiaia, El Salvador e Guatemala, a paz do Senhor. Nesta semana, eu quero incentivar os irmãos a participarem do estudo da doutrina que o Senhor nos tem dado nas escolas bíblicas dominicais. É muito importante estudar e aprender a palavra revelada na direção do Espírito Santo. Não há como aprender sem estudar. Não há como ter a revelação do Espírito Santo sem buscar, sem bater, sem pedir. Nossas ações definem nossa fé e o nosso caminhar. Ler a palavra, meditar nela e pedir ao Espírito Santo o ensino, a revelação, é uma ação para conhecer mais o Senhor Jesus e o seu projeto de salvação. Sem esse conhecimento, seremos ociosos e estéreis na obra do Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 8, lemos: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É através do estudo da palavra que o Espírito Santo nos tem dado que temos a oportunidade de fazer durante a tentativa de respostas das questões da Escola Bíblica Dominical que alcançamos uma riqueza para a nossa alma. Mas é preciso nos propormos a fazer isto. Gostaria que todos os irmãos da igreja participassem dessa busca, desse esforço de aprendizagem. Gaste cerca de 15 minutos ou meia hora e se esforce em estudar e responder às questões da Escola Bíblica Dominical. Há uma bênção nisso. O texto que colocamos na parte superior desta carta nos mostra que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida
e a piedade. Mas desfrutar deste tudo está condicionado ao conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, que é o Senhor Jesus. Para conhecer Jesus, precisamos conhecer a palavra revelada, precisamos do Espírito Santo. Não perca a oportunidade, participe, leia a Bíblia, estude a palavra e responda aquilo que o Espírito Santo te ensinar pela revelação que ele te dará. Um abraço, amigo. Amém, queridos? Nosso culto está chegando ao fim. Você que é o nosso convidado, que participou conosco, nós estamos aqui todos os dias, orando, buscando ao Senhor, sempre às 20 horas, no mesmo horário. Não deixe de participar conosco. A obra de Deus, ela é dinâmica. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Porque nós, fazendo isso, nós estaremos a cada dia mais próximos da volta de Jesus. Nós vamos orar, encerrando este culto. Peço, feche seus olhos. Ore e participe da oração junto conosco. Nós te bendizemos, ó Deus, e te adoramos. Glorificamos porque este evangelho precioso um dia nos colocou na sua presença. E felizes nós estamos, porque nada para nós é melhor do que servir a um Deus que transformou as nossas vidas. Antes de Jesus nós éramos um, mas depois de Jesus nós somos novas criaturas. Te adoramos por isso, te bendizemos, porque o Senhor é bom para conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos agora informar que na tela nós temos um QR Code. Nós temos um QR Code para o atendimento ao exterior e nós também temos um QR Code para que você nos conte a sua experiência com o culto online, a sua experiência com a Rádio Manaim, a sua experiência com a sua oração diária. Conte-nos a sua experiência. Basta conectar a câmera do seu celular no QR Code que está na tela. Fazendo isso, você terá acesso direto para transcrever ali a sua experiência. E também queremos dizer que nós temos um 0800 à disposição de todo aquele que desejar uma oração. Como dissemos, estamos repetindo, você não está sozinho. Agora faz parte de um corpo vivo de Jesus. Se carece de uma oração, de uma assistência, ligue para nós. Nosso número está sendo projetado na tela agora. O número é 0800 707 3076. Vou repetir, 0800 707 3076. Ligue-nos, nós vamos orar por você. Jesus é quem fala com o homem. Amém? A todos a paz do Senhor.